Bom dia, vamos abrir aqui o shiur. Aí. Ok. Vocês estão vendo aí, Perek Het. Vamos lá. Perek Het, Masechet Shabbat, Mishnah Gimel. Nós estamos falando dos produtos que é proibido carregá-los no Shabbat, mas tem uma medida mínima que, se a pessoa não tira essa medida mínima, não tem castigo. Então, hoje vamos ver mais duas Mishnayot, Bezrat Hashem, que falam do mesmo assunto. Mishnah Gimel, Perek Het, Mishnah Gimel. Or, couro. Quanto couro eu preciso tirar para a rua ou levar da rua para casa para Leit Chayev, que de Lassot Kamea? O tamanho mínimo para fazer um Kamea. Kamea é uma coisa que Mumkim escreviam para refuar, para tzlachá, e a pessoa andava com isso pendurado no pescoço, ou carregava isso, certo? Um talismã, talvez se fala em kamea. Então, escreviam a kamea num pergaminho no couro. Então, o tamanho do couro mínimo para ser significativo, para que a pessoa, quando tirou para fora chayav chatat, o tamanho mínimo de fazer uma kamea. Klav já é um couro mais trabalhado, que ele serve para escrever tefilin, mezuzot, sifrei Torah. Então, kedei lichtov alav parashá ktaná shebat tefilin. O tamanho mínimo do klav, que esse é o tamanho que nós consideramos ele o shiur mínimo, que se a pessoa carrega chayav chatat, é o klav que dá para escrever nele a menor parashá do tefilin, sheishma Israel, que é a parashá de Shema Israel. Dio, qual que é a quantidade de tinta que se a pessoa tira chayav, kedei lichtov shtei otiot, tinta suficiente para escrever pelo menos 2 letras. Se tem tinta suficiente para escrever pelo menos 2 letras, chayav chatat. Kechol é uma espécie de tinta que as mulheres usam para pintar os olhos, certo? Então, a pergunta é quanto de kol a pessoa precisa tirar para Leit Chayev, que dele kol ainachat. Se tem suficiente tinta para pintar um olho só, já é suficiente. E, bemet, os comentaristas aqui perguntam, pintar um olho, quem pinta? Normalmente se pinta 2 olhos. O que é pintar um olho? Pintar um olho não é nada. Quem vai sair com um olho pintado? Então, a resposta é que as mulheres, naquela época, tinha muitas mulheres que cobriam a cara toda, igual as mulheres árabes, inclusive cobriam um olho, deixavam só um olho descoberto para poder enxergar onde elas estão andando. Então, o olho que estava coberto não precisava pintar ele, não precisava deixar ele bonito, só o olho descoberto. Então, como tinha esse costume de pintar um olho só, então, quando tem tinta suficiente para pintar um olho só, já é significativo, e a pessoa que carrega isso, chayav chatat. Devek é cola. Cola também serve para curar um machucado, coisa do gênero. Então, quanta cola a pessoa precisa tirar para Leit Chayev? Kedei liten berosh ha-shavshevet. Shavshevet, desculpa, não é para cura. Shavshevet é uma planta que os pombos, os pombinhos, as aves vinham e sentavam lá. Então, as pessoas, às vezes, colocavam cola lá, para que quando vinha o animal, né, a ave, sentar lá, grudava, era uma armadilha, e ele vinha lá e caçava aquela ave. Então, deve kedei liten berosh ha-shavshevet, para colocar no topo daquela árvore, que servia como uma armadilha para as aves, a quantidade suficiente de devek para colocar lá, uma pessoa que tira isso no Shabbat, chayav. Zefet vegofrit. Zefet é piche, gofrit é enxofre. Zefet vegofrit,
kedei la'asot nekev. O que significa kedei la'asot nekev? A quantidade suficiente para fazer neles um buraco. Está escrito, os comentaristas explicam que as pessoas, eles tinham um pote pequeno, e nesse pote eles enchiam ele de prata mole, né? Prata fervendo, derretida, e cobriam isso, faziam uma tampa com um piche e com enxofre, e a prata ficava lá dentro, e faziam um furo em cima disso depois para poder extrair a prata, ou era uma espécie de cli que tinha, eu não entendi bem o que é, mas imaginei um pote, colocam prata no pote e tampam isso com enxofre ou piche e fazem um furo. E com isso eles usam esse cli. Então, se tem quantidade suficiente para dar, já para fazer o furo nele, essa quantidade, já a pessoa que tira isso aqui no Shabbat, Chayav Khatat. Sha'ava, uma pessoa que tira Sha'ava é cera, que daí ele tem alpinekev katan. Esse buraquinho, cobriam ele com cera. Então, a quantidade de cera para cobrir esse buraquinho é a quantidade que mitchayivim aliadá. Harsit é um barro, tipo tijolo amassado, tá? Tijolo é de barro, tijolo amassado. Então, harsit, kedei lasot pikur shel tzorfei zaav. Harsit, eu preciso da quantidade suficiente para fazer o pikur dos tzorfei zaav. Tzorfei zaav são as pessoas que trabalham com ouro, desculpa. Eles tzorfim zaav, eles fabricam ouro. E o pikur é a máquina, vamos chamar assim, que com ela eles colocam lá o ar necessário para fabricar o ouro. Então, o pikur é a boca dessa máquina, certo? Então, o harsit, o tijolo, o tijolo, o barro amassado, ele fazia o pikur, ele fazia parte disso aqui. Então, é um negócio lá de fazer o ar, né? Para colocar ar dentro do ouro. Então, a quantidade de harsit, né? De barro suficiente para fazer esse pikur do tzorfei zaav, ela é a quantidade mínima que, se uma pessoa tira ela, chayav. Rabi Yehuda omer kedei lasot pitput. Rabi Yehuda fala, não, é suficiente ter barro suficiente para fazer pitput. Pitput, naquela máquina, ela tinha um pezinho que também era feito com barro. Eu preciso pelo menos fazer o pezinho do barro da máquina. Essa é a quantidade mínima necessária. Maior ou mais pequeno? Acho que é maior. Subin é o bagaço, as sobras do trigo, tal. Que daí ele tem al pikur shel tzorfei zaav, para colocar no pikur, certo? Na hora que eles vão fazendo o fogo, aí os caras do ouro colocam fogo lá, né? Colocam fogo dentro para poder fazer muito quente na fabricação do ouro. Então, para aumentar o fogo, colocavam subindo na boca desse pikur e com isso eles faziam atiçava mais o fogo. Então, é a quantidade mínima necessária para isso. Sid é cal. Kedei lasud k'tana shel avanot. Isso da quantidade de cal suficiente para passar num órgão pequeno de uma menina pequena, certo? As meninas passavam cal para tirar cabelo, para fazer o cabelo cair, depilação da época, então preciso disso. Rabi Yehuda omer kedei lasot kilkul. Rabi Yehuda fala para fazer kilkul. Kilkul também é um tipo de coisa que passavam nas meninas ou nos meninos para que os pelinhos ficassem mais alinhados, certo? Rabi Nehemia omer kedei lasot andifi. Rabi Nehemia fala, não, preciso da quantidade suficiente para fazer andifi. Andifi é também cal que colocavam na testa das meninas para deixar a testa mais vermelhinha. Ou seja, ipur, maquiagem, certo? Então, aqui, a quantidade de cal mínima suficiente que uma pessoa, quando lhe for tirar, vai ser chayav, tem aqui 3 opiniões. De acordo com Tanakama, é para passar esse produto num pequeno órgão das meninas, se isso servia para tirar cabelo e tudo mais. Rabi Yehuda fala, não, para fazer kilkul, também é uma espécie de passar esse produto alguma coisa em relação ao cabelo. E Rabi Nehemia fala, andifi, passar na testa para deixar a testa vermelhinha, para com isso fazer ipur. Bom, vamos terminar aqui hoje, Bezrat Hashem. Continuamos, se Deus quiser, amanhã.
Hazako Baruch. Shkoyach.